Olá, paz do Senhor. Vamos deixar para você mais uma mensagem. O título dessa mensagem é: Que herança você está deixando para os seus? Grave bem isso, irmãos. Que herança você está deixando para os seus? Eu vou me basear no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim: 10, 11, 12 e 13. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a Baalins. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Amado ouvinte, aqui a Bíblia nos mostra um momento muito triste da história de Israel. Diz a Bíblia que Deus fora com Moisés, Deus fora com Josué, e após a morte de Josué, diz a palavra que se levantou, após a morte dos anciãos, diz a palavra que se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. E então essa nova geração deu início a uma sequência de cobranças de Deus sobre aquele povo, porque essa seguinte geração, diz a palavra, que não conhecia ao Senhor. A geração subsequente a de Josué, diz a Bíblia, irmãos, que ela não conhecia o Senhor, e começaram a se prostrar diante de outros deuses, e começaram a adorar a Baal, e começaram a se prostrar diante de Astarote, e deu-se início ali a uma nova era de desobediência e de pecado daquela nação. O que me chama a atenção é que diz que uma nova geração se levantou depois da morte de Josué e dos anciãos. Irmãos, eu entendo que esta geração que se levantou enfraquecida, que esta geração que se prostrou diante de outros deuses, esta nova geração que se curvou diante de Baal, de Astarote, essa nova geração que se afastou do Senhor, ela foi vítima da geração anterior. Josué primeiro morreu. Os anciãos, irmãos, eram responsáveis para passar e deixar para todos os novos o que Deus fizera no Egito, como Deus dera livramento ao povo do Egito, como Deus falara com Abraão, com Isaac, com Jacó. Cabia àquela geração deixar experiência, deixar conhecimentos. Cabia àquela geração ter uma vida com Deus, para que as outras gerações olhassem para eles e vissem, irmãos, que eles tinham vida com Deus, e vissem que eles tinham uma vida comprometida com Deus, uma vida de compromisso com a palavra, uma vida de compromisso com as coisas de Deus. Se aquela geração se distanciou do Senhor e se prostrou diante de outros deuses, no meu entendimento, foi porque os antigos deixaram a desejar. Irmãos, eu pergunto para você, não dá para entrar muito no contexto da história, não dá para contar por causa do tempo. Que geração você está deixando para os seus? O que eu e você estamos deixando, irmãos? Nós temos vivido hoje uma geração miojo. Nós temos vivido hoje uma geração de evangélicos pipoca. Nós temos vivido hoje uma geração de evangélicos miojo. O miojo você bota lá, 3 minutos, o miojo está pronto. Você pega uma pipoca e em 1 minuto a pipoca está pronta. Hoje, a geração que está sendo formada, irmãos, porque você consegue levantar diante do povo evangélico, você levanta uma grande minoria
Você levanta, poucas são as pessoas que têm tido uma vida de retidão, que têm tido uma vida na presença, que têm tido uma vida com Deus, irmãos. E uma nova geração que está surgindo, ela está crescendo distanciada de Deus, meu irmão. Que geração eu e você temos deixado para os nossos filhos? Ontem eu fiz um culto doméstico lá em casa, Dia das Mães. Eu então juntei minha família, nós desligamos o telefone, nós paramos com tudo, nós desligamos tudo antes de ir para a igreja. Nós fizemos um culto doméstico e ali nós adoramos ao Senhor, nós nos curvamos. Eu botei toda a minha família, a minha esposa e os meus 3 filhos. Eu sou casado, tenho 3 filhos dentro do meu casamento, nunca me separei e nunca vou me separar, nunca vou ter uma novinha, vou morar com a minha mulher, vou morrer do lado dela. Então eu juntei a minha família, e ali nós dobramos o nosso joelho e ali nós oramos. Eu ensinei para ele: filhos, vocês precisam orar. Diante das adversidades, vocês precisam orar. Tendo fartura, vocês precisam orar. Tendo um bom emprego, vocês precisam orar. Vocês precisam saber que se hoje o seu pai está dando para vocês uma moradia, se hoje vocês comem do bom e do melhor, é porque o seu pai um dia se voltou para Deus. Quantas pessoas hoje estão bem? Aí os filhos não viram ele passando prova. Os filhos não viram ele passando necessidade. Os filhos não viram ele fazendo a obra de Deus. Não viram ele se dedicando. E ele então não informa para os filhos: ó, senta aqui todo mundo. Hoje eu sou alguém, mas se eu sou alguém, foi porque Deus entrou na minha vida. Porque antes de conhecer Jesus, eu era cachaceiro. Antes de conhecer Jesus, eu era isso, um prostituto. Antes de conhecer Jesus, eu era um adúltero. Antes de conhecer Jesus, eu era assim, era assado. Nós precisamos informar para os nossos filhos que se nós somos alguma coisa de bom hoje, foi por causa do Senhor. Porque senão essa geração está crescendo e ela nos vê hoje bem e elas não sabem o que nós passamos lá atrás. Elas não sabem o quanto nós tivemos dificuldades para sustentá-los, para deixá-los crescer. Eles não têm ideia de como nós engolimos sapo para que a nossa família estivesse estruturada. Irmão, irmã, que geração você está deixando para os seus filhos, meu irmão? O que eu vejo hoje as pessoas só faltam mentir para alguém se render a Cristo. As pessoas só faltam contar mentira. As pessoas querem atrair as pessoas para Jesus fazendo promessas mirabolantes, fazendo promessas que Apocalipse, último capítulo, diz que se qualquer um acrescentar alguma coisa aos que está escrito aqui, as pragas desse livro vão ser derramadas sobre ele. Pessoas hoje que vão pregar o evangelho para as pessoas e só falta ver. Vem que tu vai ganhar na loto. Vem, cara. Não, meu irmão. O evangelho é decisão. Eu preciso falar para a pessoa a palavra verdadeira. Eu preciso falar: ó, quer aceitar Jesus? Quer? Olha, o que Jesus te oferece é perdão de pecados. O que Jesus te oferece é vida eterna. O que Jesus te oferece é dias melhores. Mas o Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas nós não podemos perder o ânimo. Olha, o Senhor Jesus disse que nós seremos odiados pelos da nossa própria casa, que nós seremos injuriados, perseguidos, blasfemados, caluniados por causa do nome dele. Mas ele nos oferece a vida eterna. Um dia nós vamos morar no céu. Um dia nós iremos vê-lo como ele é. Não, meu irmão. Hoje estão ensinando o evangelho para esta geração. É o evangelho à base de troca. É a base de troca. Ora, dá que Deus vai te dar. Olha, oferta que Deus vai te dar. E não é assim. Hoje estão condicionando as pessoas. Não faça isso com a sua família, meu irmão. Pregue para os seus filhos, pregue para quem você puder. Hoje estão condicionando as pessoas, sabe a quê? Olha, vem para a igreja, que a igreja é um mar de rosa e não é um mar de rosa. Hoje as pessoas estão fazendo como que uma troca para com Deus. Por quê? Porque estão sendo ensinadas assim, meu irmão. Hoje tem demônios artistas. Que isso, pastor? Tem um montão de demônio que virou artista. Hoje as pessoas entre pregar a palavra, eles pegam uma... Irmãos, lá em casa, toda semana cai gente endemoniada. Por dia vão 3, 4, 5 pessoas na minha casa. Isso numa média, tem dia que vai um montão. Todo dia vai gente na minha casa e todo dia cai gente demoniada. Mas a minha conversa com Satanás é só uma: sai em nome de Jesus, acabou. Hoje tem demônio que virou artista.
Tem demônio que manifesta, o diabo já é palhaço, ele já quer enganar, ele quer roubar a adoração a Deus. Então, se o culto é de adoração a Deus, aí de repente eles pegam o microfone, botam na boca do diabo, para o diabo começar a falar. Aí todo mundo está deixando de adorar a Deus para ver o diabo falar. É demônio artista. Tem um montão de demônio aí que virou artista. Tem um montão de diabo aí que virou artista. Por quê? Porque estão trocando as coisas, meu irmão. Estão ensinando errado. Meu irmão, que tipo de herança você está deixando para o teu filho? Ah, tu está deixando um casão para ele bonito? Ah, tu está deixando para ele uma casa bonita? Ah, tu está deixando um carrão bonito? Isso não vale de nada, meu irmão. É melhor você deixar para o teu filho uma herança de caráter. Uma herança... Não, meu pai era crente. O meu pai tinha vida com Deus. O meu pai era de oração. O meu pai fazia obra. O meu pai pregava a palavra. O meu pai era um evangelista. O meu pai era um homem de Deus. Essa é a herança, meu irmão. Esse é o valor que eu e você temos que deixar para os nossos filhos. Eu já falei aqui. Eu vou no centro de recuperação, tenho ido há 3 meses. Deus mandou eu cessar os ar livres. E eu tenho passado todo sábado no centro de recuperação. Você não tem ideia das pessoas que eu tenho visto ali. Vice-prefeito está lá, preso nas drogas. Pessoas que já foram modelos de centro de recuperação, não é de pobretão não, é um centro de recuperação pago. Pessoas que já foram modelos, pessoas que tiveram grandes negócios, pessoas que já tiveram posição na sociedade, pessoas importantes. Eu não vou dar aqui porque eles podem ver, mas pessoas que foram importantes na sociedade, que alcançaram e hoje estão lá, escravizados pela droga. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque estão deixando uma herança falsa. Não adianta deixar dinheiro para o teu filho, não deixa. Se você puder deixar, amém, mas deixe herança espiritual. Diga para ele que existe um céu e uma terra, que existe a vida eterna. Diga para ele que um dia nós aqui temos que ter boa casa, temos que estudar, temos que nos formar, mas deixe uma herança para ele, que aqui nessa terra nós somos estrangeiros e peregrinos, que nós um dia, ao fecharmos os nossos olhos, nós iremos morar com o Senhor na glória. Essa é a herança que eu e você temos que deixar para os nossos filhos. Deus abençoe você, meu irmão. Faça essa pergunta para você agora. Que tipo de crente você é para os seus filhos? Como os seus filhos te veem dentro do contexto da igreja? Como seus familiares, que tipo de herança? Porque a herança da igreja começa individualmente dentro de cada casa. Não ensine seu filho o que estão pregando aí, não. Dá que Deus vai te dar. Olha, tem crente, como eu aprendi, eu reproduzo, tem crente que vai andar de ônibus a vida inteira, mas vai morar no céu. Tem crente que vai pagar aluguel a vida inteira, mas vai morar no céu. Prega o evangelho, meu irmão. Josué morreu e a geração seguinte, o que eles viram, eles se tornaram. Se você não ora, seu filho não vai orar. Se você não lê a Bíblia, seu filho não vai ler a Bíblia. Se você não tem compromisso com a igreja, seu filho não vai ter compromisso com a igreja. Se você não é uma pessoa que nos momentos difíceis você tem fé, seu filho não vai ter fé. O que você for é o que você vai deixar para o seu filho. Deus abençoe você.